Excelentíssimo Senhor, juiz presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Tiago Carvalho Martins, doutor promotor de justiça, doutor Breno Cardoso, servente do árbitro da justiça na pessoa da doutora Arla Rego, policiais penais que me encontrava constantemente quando tinha audiência por essas comarcas, mas hoje felizmente, não é infelizmente, felizmente, hoje as audiências são virtuais, que na época teve a OAB com essa divergência, mas rapaz, um negócio tão bom, mas teve, não sei se era só para se aparecer, porque tem um bocado de advogado só para se aparecer, porque foi bom para todo mundo. Polícia Militar, vítima e seus familiares que não se encontram, que a vítima saiu, o pai do réu, o senhor Edmar, senhores jurados, isso é até repetitivo para mim. Se eu pudesse, se eu fosse um legislador, eu mudaria duas palavras que diz respeito ao Tribunal do Júri. Uma é chamado juízes, que representa a sociedade, que são vocês, de jurados. Por que eu digo isso? Jurado é quem jura. E quantas vezes eu juro por minha mãe está mentindo. Por isso esse nome jurado para mim não soa bem. São juízes desta causa. São juízes que julgam os crimes contra a vida. E portanto, se são juízes, não são jurados para mim. Que a partir de agora, que desde a hora que vocês prestaram aquele juramento de ser imparciais, Vossa Excelência, que a partir da hora eu vou chamar de Vossa Excelência, se aqui tiver professora de português, sabe disso, que eu já tive um caso, eu chamando Vossa Excelência, e o promotor disse que eu estava tentando conquistar o jurado. Eu digo, não, se eu pego uma gramática e ver qual pronome de tratamento para juízes é Vossa Excelência. E enquanto não terminar essa sessão aqui, eles são juízes dessa causa. Portanto, são Vossa Excelência. Os 7 que aqui estão. Só para deixar claro. Outra palavrinha que está lá, referente ao Tribunal do Júri, é o nome sentença de pronúncia. Não é sentença, ali não está sentenciando ninguém. É uma decisão, inclusive tem muito juiz que não bota mais sentença, bota decisão de pronúncia. Porque é uma decisão que não está dizendo que você é culpado e nem que você é inocente. São essas duas dentro do Tribunal do Júri. Eu digo isso porque eu, modesta parte, eu já fiz mais de 400 júris. Com a defesa é muito. O Ministério Público não é muito, porque tem especialistas no júri dentro do Ministério Público. Portanto, eu quero agradecer os juízes dessa causa, a senhora Maria Madalena Pereira dos Santos, Edilson Alves Moreira, Gardene Mota Costa Falcão, César Francisco Negreiro Neto, Yolanda Alves da Silva e Gleide de Souza Paixão. É Gleide? Gleide. E Eronilva Medeiros da Silva. Vossa Excelência, aqui Vossa Excelência, vamos postar para Vossa Excelência teses para Vossa Excelência julgar. Aqui, não esse advogado é dono da razão, mas por outro lado o Ministério Público também não é dono da razão. Porque se fosse dono da razão, vocês aqui não estariam sendo ouvidos as partes para julgar. Já tinha julgado desde o início. Portanto, aqui, eu não sou dono da razão, mas o Ministério Público também não é dono da razão. Vossa Excelência, não está aqui, mas eu quero agradecer em nome da sociedade
o jurado que chegou aqui se julgou suspeito. Porque se ele fosse uma pessoa não digna, ele tinha sentado aqui para prejudicar, não o Robismar, mas sim a defesa, porque fez a defesa da pessoa que assassinou, crime cruel que teve aqui, assassinou a irmã dele. Mas não, ele não foi por esse caminho. Ele podia sentar aqui, não lembrava dele, e podia ter feito isso. Mas não, eu quero agradecer a honestidade dele, em nome da sociedade, de mandar Emílio. Porque ele foi muito honesto. Foi muito honesto. Apesar que ele tem mágoa, porque o advogado de defesa, ele defende o acusado. Já aconteceu o caso que eu defendi uma pessoa e depois fui defender a pessoa que já matou ele. Porque é casos diferentes. Inclusive na defesa dele aqui, quando lá foi gravado aqui, todo mundo ouviu, em momento algum pediu a absolvição do seu Dinato. Pedi foi a condenação. Vossa Excelência, até foi explicado pelo Ministério Público, mas escorregando. Vai falar depois. A defesa vai falar depois. Quem acusa tem que falar primeiro para me saber de que ele está me acusando. Isso é o lógico. Isso é o lógico. Por isso que eu falo por último. Vossa Excelência, aqui não se está julgando, aqui não está se julgando relacionamento do seu Robismar e da vítima. Não é o que se está julgando. E eu não quero trazer aqui, denigrir a imagem dela, mas um relacionamento, só deixar claro, um relacionamento duplo vai ter problema. Vai ter problema no final. Não estou justificando o que ele fez aí, não. Só estou dizendo que vai ter problema. Tem um relacionamento com ele, vai para Brasília, junta com o marido novamente, volta para cá, o que é que faz? Vai lá na fazenda do pai dele, para ele vir para se relacionar novamente. Isso é perigoso. Eu estou justificando o que ele fez? Não. Eu estou dizendo que é perigoso. É perigoso. Teve esse relacionamento? Teve, doutor. Não estou questionando isso, não. Agora, Vossa Excelência, trazer, aí eu digo que já ultrapassou, trazer aqui que o seu Robismar não aceitou o fim do relacionamento, aí é querer forçar. Porque seu Robismar estava na fazenda do pai, ela chegou lá com duas pessoas, ficou a 1 quilômetro e mandou chamar ele. E a sobrinha disse aqui, sobrinha dela, não é dele não. Portanto, os fatos, o Ministério Público tem que procurar outro motivo, não esse, que foi por o fim do relacionamento. Não aceitou o relacionamento. Se ela foi buscar, ainda comprou foi roupa para ele. Solteiro. Portanto, não foi por esses motivos. Porque isso não está nos autos, que foi pelo fim desse relacionamento. Não está nos autos. Vossa Excelência, os jurados têm que julgar fatos. Ele não tem que julgar, definição jurídica que o Ministério Público diz, não. São os fatos. Ele não tem que entender, o jurado, justamente, pessoas que não é da área do direito, quem julga, pode até ter algum advogado aí, mas ele julga fatos. Não direito, não tem que discutir direito. O que foi que aconteceu naquele dia? Teve intenção de matar ou não? É isso que a defesa vai trazer para Vossa Excelência. E a sobrinha da vítima falou aqui, vocês viram?
Não tem que ter versão diferente. É claro que não tem versão diferente. Aqui só uma pessoa pode ter versão diferente, até mentir, até ficar calado. É o réu. Testemunha não pode ter versão diferente. Só o réu. Porque a Constituição dá esse direito a ele. Outra coisa, Vossa Excelência. A vítima aqui foi buscar ele não para uma confraternização. Porque quando bota aquela confraternização, estava ali comemorando um aniversário, alguma coisa, isso é jogada do Ministério Público. Confraternização, e ele chegou do nada e foi lá. Para quê? Induziu o erro ao jurado. Não tinha confraternização. Tinha uma bebedeira que estava 2 dias. 2 dias. Inclusive ele no meio. Bebedeira das testemunhas, bebedeira do acusado e bebedeira da dona Marcela. Nós não estamos julgando bebedeira aqui também não. Mas botou a confraternização. Para quê? Para dizer, ele foi um penetra lá, não tinha confraternização não. E foi depois para casa de uma pessoa que não estava nem na casa. Chegaram na casa e foram beber na casa de uma pessoa que não estava nem na casa. Que foi o seu prêmio. Isso é fatos. Eu estou dizendo os fatos. Vossa Excelência, eu não vou adentrar no mérito se o Robismar queimou roupa dele ou queimou roupa dela. Não vou entrar porque ele não está sendo julgado aqui por isso. Ele está sendo julgado porque desferiu 2 facadas na perna dela. Isso eu não vou nem mais discutir. Porque nós não estamos discutindo isso. Porque isso não é julgamento aqui para Vossa Excelência. Portanto, eu não vou mais nem tocar nesse assunto. Se era... A própria sobrinha fala que estava no relacionamento. Olha o perigo que está. O rapaz lá, o marido lá, e ela vem para cá e se é de afastar desse cara, que eu já traí meu marido com ele, não vai buscar o capaz. Olha o problema que tem. Já tinha tido briga, já tinha se esfaqueado. Os dois. Já não voltou para o teu marido, ele não te perdoou, esquece esse Robismar. E não foi isso que aconteceu. Olha, eu deixar bem claro para Vossa Excelência. Eu não estou justificando o que ele fez, não. Depois eu chego lá. Eu estou dizendo o que aconteceu. As coisas da dona Marcela estavam na casa da Amanda. A Amanda não relacionou isso que teve esse correio de documento. Não teve ela não relacionou. Eu estava lá, não sei. Agora, na dúvida, sempre a favor do réu. Porque não tem isso. Pois bem, mas isso não está em julgamento. Isso aqui, Vossa Excelência, o que é que eu pego aqui? Depois eu chego minhas teses. Eu pego aqui tudo que o Ministério Público falou. Se não estivesse a intenção de matar, nós não estaríamos aqui. Isso aqui é o Ministério Público. Vossa Excelência, hoje, sinceramente, eu fui olhar no Código Penal se tinha alguma lei recente que tinha revogado o artigo 129 do Código Penal e o artigo 15 do Código Penal. Por que é, doutor, que o senhor está dizendo isso? É porque para o Ministério Público, qualquer lesão, que se não tiver assistência, que poderá morrer, a pessoa responde por homicídio. E aí foi rasgado o Código Penal. E eu disse, meu Deus do céu, será que eu estou doido? Eu estou no outro mundo e revogou isso, e eu não vi isso aí. Porque, Vossa Excelência, no nosso Código Penal, nós temos até a lesão corporal seguida de morte. O que é que quer dizer isso, Vossa Excelência?
o que diferencia a lesão corporal para tentativa de homicídio. E o que é, doutor, que diferencia isso? A intenção de matar. Se tem intenção de matar, se ele teve intenção de matar, responde por tentativa de homicídio. Se ele, ou homicídio também. No caso é homicídio tentado aqui. Se ele não teve intenção de matar, mesmo que a pessoa venha a morrer, porque pelo Ministério Público, se tiver morte, já é. E outra coisa, aqui também foi rasgado artigo 121. Porque o Ministério Público diz que todo homicídio é qualificado. Aí o artigo 121 cap foi rasgado aqui. Para ele não tem homicídio sem ser qualificado. Para quê? Para aumentar a pena. E qualquer homicídio tem um motivo e esse motivo qualifica o crime. Tem motivo que, pelo contrário, dá até legítima defesa. O cara vem te matar, eu mato o cara, o motivo foi que ele veio me matar. Teve um motivo, teve ou não teve? E teve a legítima defesa? Para o Ministério Público, não. Se tem um motivo, já é qualificado. Isso aqui eu só estou dizendo só porque hoje eu vi o Código Penal ser rasgado nesses 3 artigos. Artigo 121 cap, porque as qualificadoras é que são exceção. A regra é homicídio simples, mas eles votam. Um colega meu, perguntei por quê. Não para dar trabalho a vocês, só rindo. Porque aumenta a pena. Salta de 6 até 20, que é o simples, para 12 a 30. Só isso. Só isso. Mas foi rasgado aqui. Por essas falas. Aí não tem o artigo 129, justamente é para diferenciar o que é uma tentativa ou homicídio para uma morte que não teve a intenção de matar. Eu posso ter a intenção de lesionar uma pessoa e por conta das lesões, justamente, já aconteceu um caso que o cunhado deu 3 pauladas na cabeça do cunhado, porque bateu na irmã, e passou muito tempo sem atendimento e ele chegou à morte. Mas ele não quis matar. Por quê? Ele tinha um facão na mão e não cortou o cara, foi pá. Portanto, chegou à morte. Mas ele respondeu por lesão corporal seguida de morte. Para você ver, até com a morte tem a lesão corporal. Sutilmente, eu só estou pegando, depois eu entro nas minhas teses. Só que o Ministério Público, sutilmente, mas eu acredito aqui que o doutor é muito, doutor Bruno Cardoso, ele é muito esperto. Sutilmente ele quis falar do silêncio do réu, porque não pode. Mas eu não me interferi porque não. Mas ele não respondeu minhas perguntas. Eu digo, vai já tocar no silêncio. Mas sutilmente ele viu que estava entrando demais nessa seara. Aí voltou atrás. Porque não pode. É o direito dele. Por que foi? Mas doutor, por que foi que o senhor não deixou ele responder as perguntas? Porque, doutor, o Ministério Público não quer a verdade aqui não. Ele quer, com a inteligência que ele tem, em cima de um analfabeto de roça, jogar a casquinha de banana para ele responder pergunta que botar palavra na boca dele. Por isso que eu não faço. Mas dou a oportunidade dos jurados fazer as perguntas. Porque eu tenho. Se eu entendesse que ele não teve a intenção de matar, eu pedia que não fosse doloso. Não, a lesão corporal também é dolosa. Dolosa? Veja bem, Vossa Excelência. Veja bem. A lesão corporal é dolosa. Quem foi que disse que não é? O que não é doloso é a intenção de matar.
Tive a intenção de jogar esse copo no chão. Eu tive a intenção, é dolosa. Pegar aqui um cafezinho para mim, tome aqui. Eu não tive a intenção. No caso de homicídio e lesão corporal, o que vale é a intenção. Não é o resultado, Vossa Excelência. É a intenção, Vossa Excelência. E aquele não teve intenção de matar e se lesionar. E eu vou provar por quê. Vou provar, Vossa Excelência, por quê. Eu pedi que não, eu nem queria fazer pergunta à vítima, mas tive para perguntar e mostrar gordurado onde foi a facada. Duas aqui. Em tese, é região mortal? Claro que não. Ela estava deitada, Vossa Excelência, que eu não sou mentir, vou aqui mentir não. Estava deitada até cochilando ou dormindo. Se ele quisesse, ele tinha atingido ela no peito. Estava lá, a exposição dele, sem ninguém interferir. Vossa Excelência, ele atingiu na perna. Tem algum órgão vital aqui? Não. Portanto, e aqui está o senhor Romário dizendo: rapaz, tu matou a mulher, tu matou a mulher. Não, só foi na perna. Aqui prova que ele não teve intenção de matar. E Vossa Excelência, é o que diferencia. Porque se não tivesse, qualquer lesão fosse tentativa de homicídio ou homicídio consumado, se tirava o artigo 129 das lesões corporais até a mesma seguida de morte. Eu posso te lesionar e tu vem a óbito. A partir da hora que eu só tento lesionar, mesmo se acontecer um evento morto, eu só respondo pela lesão. Eu tive dolo de lesionar. Eu tive dolo. Ah, não. É o crime doloso. Não, senhor. Ele teve o dolo de lesionar. Ele não lesionou por imprudência, imperícia, não. Ele lesionou porque quis. E por isso ele tem que responder. Eu não estou botando a mão na cabeça do senhor Robismar, não. Você tem que pagar pela proporcionalidade do que você fez. E eu seria um hipócrita de defender uma absolvição dele. Agora, tanto ele, como a defesa, como a família dele, ele quer um julgamento justo. E por isso que nós estamos aqui. Que ele pague pela lesão. E eu entendo que a lesão foi até grave. Mas pela lesão, que ele pague. Eu quero aquela foto da lesão aí. Vossa Excelência, o Ministério Público vem dizendo que a lesão foi na virilha. Todo o tempo, Vossa Excelência. Todo o tempo, Vossa Excelência. Aqui, se tiver alguma pessoa da saúde, sabe que para ter uma cirurgia, ela tem que abrir em algum lugar. Não teve lesão na virilha. Esses pontos contados aqui pelo Ministério Público, é os pontos do médico. Olha onde é que está a lesão, Vossa Excelência. É isso aqui, Vossa Excelência. É isso aqui. Não isso. Aqui é a cirurgia, Vossa Excelência. Que está na virilha. Querer mudar a história. Não vejo lealdade nisso. Contar até os pontos. Agora, se disser, não, olha, o ferimento que ele fez aqui, esse pequeno aqui, causou uma cirurgia que teve que abrir os pontos. Aí eu concordo. Mas trazer que essa cirurgia ali foi onde aconteceu, está aqui, olha. Um aqui e outro bem aqui. Duas na perna. Em tese, não é lugar mortal. Mas pode ter. Pode acontecer. Vossa Excelência,
qualquer lesão pode chegar à morte. Qualquer lesão. Qualquer lesão pode chegar à morte. Agora, o que vale é a intenção. E eu digo assim, Vossa Excelência, ele teve intenção de lesionar. De lesionar. Mas, por outro lado, aí outra coisa que o Ministério Público disse. Eu acho bonito essas fantasias do Ministério Público. Ele fez a pergunta. Vossa Excelência ouviu a pergunta. Ele lhe ameaçou anteriormente? Não. Ela disse que ele realmente cumpriu a promessa. Na hora que tu cumpriu a promessa de que se ela mesmo acabou de dizer na frente de Vossa Excelência que ele não tinha ameaçado anteriormente. Isso aqui foi falado, ela falou aqui. Aí o Ministério Público tirou da cabeça dela tudo foi que tirou isso aí. Se não for atendido, pode morrer, por isso é tentativa de homicídio. Rapaz, eu esqueci tudo que aprendi de direito e eu fui olhar se tinha sido revogado o artigo 129. Não! Eu também, se levar uma topada ali e não for atendido e começar a sangrar e sangrando muito, não for atendido, eu vou morrer na topada. Aqui se discute a intenção do acusado. Teve intenção de matar? Ele quis matar com aquelas 2 facadas? Ele poderia ter desferido facada em local mortal se não tinha ninguém para interferir? É isso que se discute. Se Vossa Excelência tivesse dado essas 2 facadas e tivesse pessoas interferindo, eu até concordaria com o Ministério Público. Mas não tinha ninguém. Só eles 2. E geralmente, crime passional é com a violência. Não é uma facada interna, não. Dá não sei quantos ainda. Aconteceu aqui. Ainda sangra. Aconteceu aqui. Todo crime de violência doméstica não é 2 facadinhas internas. Porque são lesões para matar. Tem vezes que até escapa pela obra de Deus. Aqui, nesse município, é aqui perto, mas só é aqui perto, só que pega Colônia do Burguera, um tal de Atamaro. 22 facadas. 22! Ela não morreu. E eu fiz a defesa dele. Tinha intenção de matar? Tinha. Violência total. E não morreu. Mas esse tinha intenção de matar. Todo crime passional, ele é violento. Ele é violento. Não é 1, 2 facadinhas, não. É várias. Porque esse tipo de crime é raiva. Agora, doutor, o senhor está defendendo que o cara pode dar tudo. Deus me livre. Ele cometeu um crime, ele tem que responder por isso. Agora, ele tinha intenção de matar? Se ele teve a oportunidade de matar ela? Não, claro que não. Claro que não. Eu tenho um crime também, ali em Uruçu, filmado, passional também. Ele espera a moça, vocês sabem que um aqui que teve aqui, ele espera a moça desce para trabalhar, porque a moça não queria mais ele, é verdade isso aí. Ele dá várias facadas da moça e sai. Ele olha e vê a moça mexendo, se debruçando, já morrendo. Ele volta e ela continua dando facadas. Esse cara queria matar todo o crime passional. Que quer matar mesmo é violento. E principalmente tem a oportunidade. Ele teve toda a oportunidade do mundo. Teve toda a oportunidade do mundo. Dentro do quarto, ela dormindo e não tinha ninguém. E quando sai, ele está disse com o Romário. Não queria matar não, só dei 2 facadas na perna dela. Eu não queria matar. É a intenção do autor.
Aqui está se julgando a intenção do autor. Porque se não tivesse esse artigo 129 do Código Penal, aí vocês tinham razão, eu ia defender. Eu digo, tá, doutor, tem razão. Lesionou é homicídio, ou tentado ou consumado. Mas não é assim. Eu posso lesionar uma pessoa e a pessoa vir a óbito e eu responder por lesão corporal seguida de morte, que a pena é de 4 a 10 anos. Aqui, Vossa Excelência, eu poderia estar pedindo a absolvição de seu Valdesmar, mas eu não estou, é advogado diferente. Tem colegas que fazem isso, mas isso cria antipatia para a sociedade, porque ele cometeu um crime, mas um crime de lesão corporal e não de tentativa de homicídio. Vossa Excelência, eu acho graça que quando o Ministério Público tem uma testemunha que é dele, que não agrada ele vem aqui falar mal da testemunha. O senhor Romário é testemunha de acusação, é do Ministério Público, mas quando ele fez essas coisas, é testemunha de acusação. Mas eu arrolei hoje ele também com testemunha de defesa, pelo depoimento dele, mas ele é testemunha de acusação, e arrolado pela acusação. Eu foi quem disse, eu vou arrolar mesmo o testemunho do Ministério Público, mas ele é quem arrolou primeiro. Agora, não agradou, porque o testemunho do Romário, quando ele fala que ele não viu, ele estava sozinho dentro do quarto, e ele disse que não matou ela, não tentou matar ela, só furou a perna, aí cai por terra a tentativa de homicídio definida pelo Ministério Público. Cai por terra, Vossa Excelência. Vão dizer que ele já estava junto. O que é que tem a ver isso? Eu só disse que é perigoso. Tanto para o homem que tem duas, né? Tanto para o homem, como para a mulher. Eu defendi agora em Uruçuí. A mulher tinha um caso com o marido da outra, mandava mensagem, chamando de chifrudo, não sei o que, tal. Ela viu a moto do cara dentro da casa, apitou, a outra saiu e entraram no aluno do corporal. Ela pegou uma facazinha desse tamanho e furou a pessoa. E morreu. Sabe em que foi que ela foi condenada? Lesão corporal seguida de morte. Foi. Agora. Tem poucos dias. A Uruçuí era advogado dela. Lesão corporal seguida de morte. Mas no entendimento do Ministério Público hoje, que eu sei que ela é inteligente, para passar num concurso desse, se colocar que a pessoa, sem intenção de matar, responde por tentativa, essa questão, se eu tinha errado, lá no Ministério, no concurso, se eu tinha errado ela, e eu tenho certeza que se eu não ia errar ela, porque o que vale é a intenção. Aqui tem que discutir a intenção. Teve intenção de matar ou não? Por a cirurgia lá que ele mostrou, aquele tanto de ponto, não é intenção de matar. Os jurados vão entender. Vossa Excelência, ele poderia lá, sem ninguém interferir, ele poderia dar outras facadas nela. Claro que poderia. Aí ele tinha intenção de matar, porque a tentativa de homicídio é por circunstância alheia à vontade dele. Se ele tinha intenção de matar, ele tinha matado. Porque estava sozinho lá dentro de uma rede. Ela queria se defender. Concordo com você, ela não ia se defender. É a intenção. Não, ele aceita que ele podia dar várias facadas. Se ele podia dar as várias facadas, teve a oportunidade de dar várias facadas, ele não teve intenção de matar. Ele não teve intenção de matar, porque se ele tivesse, ele tinha dado. Teve a oportunidade? Teve.
Aí eu estou lendo que o Ministério Público, porque teve voz que ele foi e voltou. Todo homicídio é qualificado, pois o motivo já qualifica. Isso é uma inverdade. Pelo contrário, todo homicídio tem que ser simples. Porque toda lei, o caput é a regra. A exceção são os incisos e as alíneas e os parágrafos. Na regra, todo homicídio tem que ser simples. Mas quando ele não tem nada, ele bota motivo fútil para qualificar, para subir a pena. Se uma pessoa atira de outro, já qualifica o crime pela qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima. Não estamos discutindo nesse caso aqui não, que eu não estou nem discutindo, mas só para ilustrar que o Código Penal aqui também está. O artigo 25 da lei do Código Penal poderá estar sendo julgado fora. Porque se o cara vem me matar e eu atiro nele, eu agi foi amparado no excludente e no estudo. Pelo contrário, não é um homicídio qualificado. Pode ter até uma violenta emoção e tudo. Vossa Excelência, eu quero falar aqui que o que esse menino falou hoje aqui, ele já falou no júri anterior. Não foi novidade hoje não. Agora, Vossa Excelência, o que acontece é que eu advogo diferente dos outros. Ora, a defesa, geralmente, o acusado é mal orientado. Conheço isso. Olha como é que ele ia perder uma absolvição. Se for o colega, não quero criticar o colega aqui, nem nada, é coisa dele. Pediu uma absolvição por falta de prova. Não, pelo contrário, a prova foi ele. E substituir por restritiva de direito. Isso foi. Eu concordo com o senhor, está lá, mas o senhor não falou que esse advogado já veio aqui no júri anteriormente e já foi contrário isso aqui. Contrário ao que o colega falou lá. Aqui não é o doutor que defendeu ele na audiência de instrução. Aqui é outro advogado. E será que eu ia dizer que não tinha prova que Robismar foi quem furou essa moça? Será que eu ia botar o Robismar para dizer que não lembrou de nada? Se lembrou de correr? Se lembrou de se apresentar lá espontaneamente na polícia? Não vou fazer isso. Isso aqui é subestimar a inteligência dos outros. Mas aqui era outro advogado. É outro advogado. O advogado no outro júri fui eu. E eu mandei contar a verdade, porque eles sabem disso. Meu amigo, se tu for lá mentir, eu levanto de lá. Eu levanto de lá. Se você for dizer que não lembrou de nada. Lembrou tanto que você chegou e disse para seu pai o que tinha feito. E seu pai levou lá em Uruçuí. Você lembrou tanto que fez isso aqui. E eu, se você quiser que eu lhe defenda, é com a verdade. E essa verdade, doutor, é porque não está gravado justamente, que eu quero até falar aqui para os jurados, que eu sou muito leal nas minhas teses defensivas, porque eu poderia estar aqui dizendo, olha que os jurados erraram, tal, que o júri foi anulado. Não foi isso. Não chegou a julgar o mérito. Tem que ser leal aqui com o promotor, com o juiz, com a sociedade, com todo mundo. Não chegou ser julgado o mérito. Apesar de que tinha um parecer do Ministério Público para a redução de pena. Tinha isso. Mas não chegou a ser julgado o mérito porque as mídias deu problemas. Porque eu poderia estar aqui, olha, vocês estão vendo que os outros jurados julgaram. Não, é a convicção. Agora o doutor fala uma coisa séria. Vossa Excelência não são aqueles outros. Como eu não sou o mesmo advogado que antes queria uma absolvição, disse que não tem a prova, que foi ele, as provas todas aí escancaradas que foi ele, é a mesma coisa que Vossa Excelência
não são os mesmos. É tanto que nenhum deles podia ser julgar hoje o caso. Entendeu? Nenhum poderia julgar o caso. Porque foi nulo. Mas não foi nulo porque foi errado, nada, as mídias. Mas já tem até um parecer que era para redução de pena. Mas isso aí ninguém discute porque foi nulo tudo. Né? Foi nulo tudo. E hoje nós estamos aqui. Para não dizer, depois, ficar pensando, anulou porque foi. Não foi. Não teve problema, mas teve um problema na mídia porque eu pedi uma nulidade lá. E para essa nulidade sair, tinha que ter um depoimento. Como é que o desembargador ia julgar? Aí disse, faça de novo. Né? Aí é aquilo que eu te digo. Como é que o colega vai pedir uma absolvição e mandar o rapaz dizer que esqueceu tudo, se ele for se apresentar, doutor? Apresentar na delegacia espontaneamente, ele foi lá, espontaneamente. Não tem sentido. O que vale é hoje. Não é o que ele disse lá atrás, não, é o que hoje. E as provas, o que ele disse que fez, é igual às provas que a própria vítima disse. Que estava lá, quando ele deu o segundo, foi que viu, e ele já saiu. Ele já saiu, ele não continuou. Eu não entendi, doutor, e eu gosto de ser honesto. Eu não entendi quando o senhor falou, se fosse em qualquer outro local, ela não estaria aqui. Eu não entendi, para depois não ser desleal com Vossa Excelência, se esse local que o senhor quis dizer foi o local do corpo dela ou local onde aconteceu o fato. O senhor falou isso. Foi o local do corpo dela? Não, estou perguntando. Para não ser desleal com o senhor. Foi o local, era o fato. O fato. Pois é. Porque se fosse, ele estivesse falando do local do corpo onde foi atingido, era mais um motivo que ele não atingiu no local mortal. Mas é porque eu fiquei em dúvida. Está entendendo? Mas o local onde está a pessoa não é que vai definir se ele teve a intenção de matar ou não. Porque eu posso atingir uma pessoa só para lesionar e é levado para o hospital e ela já chega morta e é lesão corporal seguida de morte. Como aconteceu no caso dessa mulher. Ela não teve intenção. Na briga lá, ela deu desse tamanho a faquinha e acertou uma vez no peito. Mas ela não tinha intenção de acertar. Ela não briga no escuro. O promotor disse uma coisa aqui que me chamou a atenção. E é a realidade, doutor. A certeza da pena tem mais valor que a quantidade da pena. E é justamente isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência. A certeza que ele tem que ser condenado, mas não a quantidade da pena. 20 anos, como aconteceu com ele. Caso. Foi 20 anos, mesmo caso. A certeza da pena. Vossa Excelência, eu pedi a absolvição desse rapaz a algum momento. E nem quero. Porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas ele não tem que pagar a mais do que ele fez. Ele lesionou ela, mas não teve a intenção de matar. Vossa Excelência, eu sou, antigamente, eu sempre fui apaixonado pelo Tribunal do Júri. Sempre fui. Eu, garotinho, ia assistir. Que primeiro, já teve na prefeitura, teve no colégio da irmã, na universidade, e teve no fórum.
eu ia para lá só para ver. Mas sabe o que era bonito naquele tempo? Os advogados esqueciam do processo. Esqueciam do processo, do que aconteceu. Ia falar bonito. Não estou criticando a Bíblia não, mas vou dizer. Quem falasse mais bonito na Bíblia, ou o promotor, ou o advogado, era quem ganhou o júri. Esquecia o que ele fez. Hoje não, as pessoas são todas inteligentes. Aqui nós queremos saber o que aconteceu naquele dia. Não é citação não. E eu achei muito bonito as citações do doutor Bruno. Muito bonita. Citações de um alemão aí, que o nome é feio. Mas eu não, Vossa Excelência, eu me jure, eu julgo fatos, eu quero julgar fatos. Eu não sei falar essas coisas bonitas de escritores e tal. Eu sei dizer o que aconteceu naquele dia sem precisar ter ido lá. Porque eu estudo o processo. Eu estudo o processo. Geralmente eu venho tudo marcado, mas esse processo já está tanto na minha cabeça que eu nem trouxe. Porque eu já fiz o júri. Não adianta eu vir aqui falar de escritor alemão, de Aristóteles, eu não sei nem de onde é que ele é. Pode ser ali perto de mim, esse Aristóteles. Não, eu faço fatos. Porque eu sou um humilde advogado que fala besteira aqui de Bom Jesus. Um comedorzinho de piqui aí de Bom Jesus. Não venho aqui para falar bonito, não. Venho aqui para falar dos fatos. E os fatos foram esses. Vossa Excelência tem que julgar o que aconteceu naquele dia. Se o Rosmar teve a intenção de matar ou não. Se ele teve a intenção de matar, ele vai responder por feminicídio na forma qualificada. Tentado. Pega uma pena. Eu não estou dizendo aqui porque vai pegar uma pena alta, não. É porque ele não cometeu o que o Ministério Público quer. A tentativa de feminicídio. Vossa Excelência, vamos dizer que o Rosmar foi lá para matar ela. Outra hipótese, que é menos provável, que se ele quisesse matar, ele tinha matado. Mas vamos supor, eu falei de lesão corporal até agora, grave, eu sei que foi grave, não precisa nem laudo para saber que foi grave. A lesão foi uma lesão leve, foi grave. Talvez nem pela facada foi grave, mas pela a circunstância da facada que teve. Foi grave. Mas, ainda, se ele tivesse a intenção de matar, olha o que o código diz. Vossa Excelência não está aqui para saber código. Mas o código diz isso. Será que aconteceu assim? Eu tenho uma intenção de matar. Vamos dizer, primeiro eu disse que eu só teve a intenção de lesionar. Mas vamos dizer que ele teve a intenção de matar. E lá, depois que começou a execução, ele desistiu do seu intento voluntariamente, ele responde só pelas lesões. Aqui é já a minha tese, a primeira era só lesão mesmo. Tudo. Aí vamos dizer, para o Ministério Público, não, ele teve intenção de matar. Aí eu estou trazendo para Vossa Excelência, porque foi rasgado hoje o artigo 5º, 25º do Código Penal. Foi rasgado. Porque o artigo 5º diz, se eu tive a intenção de matar e desisto voluntariamente, eu só respondo pelos atos já praticados, que no caso seriam as lesões. Esse foi morto hoje pelo Ministério Público. Esse artigo hoje foi morto. E eu vou ler para vocês e saber se ele desistiu voluntariamente. Isso aqui é outra tese que dá na lesão. Mas eu estou dizendo, cortando logo para o Ministério Público, não, ele teve a intenção. Pois teve a intenção.
E ele desistiu voluntariamente. Eu vou mostrar para Vossa Excelência que sim. Desculpa esse livro aqui desse jeito, porque é muito folheado. O que é que diz esse citado artigo aqui? Porque aqui, Vossa Excelência, não só precisa saber o que diz o artigo e saber se aconteceu isso. O agente, que é o acusado, que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responderá pelos atos já praticados. Vossa Excelência, aqui também eu já vi absurdo do Ministério Público. Ele não prestou socorro. Esse artigo tem dois institutos. O da desistência voluntária e o do arrependimento eficaz. Neste caso, ele não teve um arrependimento eficaz. O quê? Porque ele tinha que ter botado ela dentro do carro, correr para o hospital e salvar. Isso é um instituto que ele não cometeu, mas ele se arrependeu voluntariamente. Por quê? Quem está dizendo isso é o Romário. Quem está dizendo é a vítima, que ele deu as 2 facadas e saiu, tranquilo. Voluntário é que ele não insistiu na execução. Aconteceu ou não aconteceu? Aqui vocês não tem que decorar o artigo, não. Ele desistiu voluntariamente? Sem interferência de alguém? Claro que sim. Foram ver ele lá, já no terreiro lá, já tinha entrado dentro do quarto, ela estava sozinha. Quem disse isso? Foi ela. Quem disse isso? O Romário. Quem disse isso? As outras testemunhas. Não, nós não vimos. Ele desistiu da ação homicida, se ele queria mesmo matar, desistiu. Eu estou dizendo que ele só queria lesionar, mas caso ele tivesse a intenção de matar, ele desistiu no meio do caminho, e ele só responde pela lesão corporal. Estou pedindo a absolvição do senhor Romário, do senhor Robismar? Claro que não. Claro que não. Mas, se ele saiu com a intenção de matar, ele desistiu no meio do caminho, após dar as 2 facadas? Claro que sim. Claro que sim. E não estou pedindo absolvição. Eu estou pedindo aqui que ele pague pelo crime que ele cometeu, lesão corporal, e nesse caso foi grave. E é o que todo mundo quer, o julgamento imparcial. Dê a pena para ele que ele merece o que ele cometeu. Se ele tivesse a intenção de matar mesmo, Vossa Excelência, esse caso desse rapaz que mora aqui nessa beira desse rio aqui, só que é já no município de... Foi 22 facadas. A moça não morreu não. E não morreu. Eu ia dizer que ele não teve intenção de matar. Claro que não. Claro que não. Vossa Excelência, a minha tese, para depois não dizer, ele nem tocou no assunto, ele não tocou no assunto em relação ao feminicídio, porque muito bem colocado pelo Dr. Bruno, não existia nesse tempo o crime de feminicídio. O crime de feminicídio é o artigo 121A. Ele foi introduzido agora. Existia uma qualificadora que aumentava a pena do feminicídio. Vamos lá. No caso concreto, teve um relacionamento? Teve. Isso é discutido, porque agora até não vai mais nem discutir, doutor Bruno, porque tem um crime autônomo. Se discutia se é subjetivo ou objetivo, se é por conta dela ser mulher ou não. Eu entendo que para cometer a qualificadora existir, tinha que ter em razão do sexo feminino. Que nesse caso foi uma discussão lá, eu entendo dessa maneira. Outros entendem
que a partir da hora que teve convivência doméstica, doutor Bruno, eu quero ser honesto, eu entendo dessa maneira, que já caracteriza a qualificadora. A outra qualificadora que ele falou aí, é sem dar direito de defesa à vida. Não é, Vossa Excelência? A pessoa que está dormindo, outro chega e dá a facada, não teve direito de defesa. Vou concordar nesse sentido. Agora, discordar que foi um feminicídio. Foi uma tentativa de matar ela. Só que eu estou discordando. Agora, a lesão foi no âmbito familiar, pelo que eu estou dizendo aqui, uns dizem que não, outros dizem que sim. Mas se teve a convivência, que é caracterizado, que houve, eles consideram que foi no âmbito familiar. Porque teve esse relacionamento. Foi pouco tempo? Foi, mas teve. Portanto, isso aí, eu não estou em discussão. A discussão é, queria matar ou não. Só isso. Ou só lesionar. E a lesão, eu acredito que foi lesão grave, porque só o tamanho da lesão em si, talvez não, mas as consequências foram graves, porque ela está com aquele corte e não vai sair mais nunca dela. Isso é a defesa leal. Eu entendo que a minha defesa é leal até com o próprio Robismar. Sou leal até com o próprio Robismar. E eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não queria dizer, mas eu não sei ficar calado. Vossa Excelência, quando eu anulei esse júri, o desembargador pediu. Eu não ia falar, Robismar, mas eu vou falar para você. Falei com ele, ele disse, faça o pedido de liberdade. Mas eu sabia que o júri ia acontecer rapidinho aqui. Aí eu ia prejudicar ele, porque eu não ia pedir absolvição. Sabia que não ia ter absolvição aqui hoje. E o que é que acontecia? Ia botar ele em liberdade, ele saía preso de novo. E era ruim. Porque quebrou para a progressão, Robismar. Você tem 3 anos, vai completar 4 anos agora, no dia 22 de agosto, ou é 22 de agosto, hein? 9. Hein? Dia 9. 9 de agosto, 4 anos que ele está preso. Se eu peço a liberdade dele, eu conseguiria, porque foi anulado o júri. Mas ele poderia, que eu estou pedindo a absolvição dele, não estou? Poderia sair preso de novo e começa a contar para a progressão de hoje. Por isso que eu não fiz. Aí você ia para a progressão esses 4 anos e ir embora. Por isso que eu fiz isso aqui. E hoje eu tenho certeza que os jurados vão fazer justiça. A fazer justiça não é só condenar uma pena lá em cima. Fazer justiça é condenar de acordo com o que ele fez. E ele tem que pagar. Eu já fiz isso e a família começou a me xingar lá no plenário. Só que reconheceram que não tinha intenção de matar e ele já tinha cumprido a pena. Tá entendendo? Por isso que eu digo. Eu quero também agradecer. A gente tem divergência, mas quando o promotor faz uma coisa, eu quero agradecer, doutor. É porque crime doloso contra a vida, que é no caso aqui, que está sendo julgado, a competência é do Tribunal do Júri da cidade. Outros crimes não é de competência de Vossa Excelência, mas tem promotor que vem, esquece os fatos aqui e vai falar só de outros crimes. E eu quero agradecer o promotor que disse, olha, eu não vou aqui tocar na pessoa dele em outros fatos. E eu vou dizer para Vossa Excelência, tem outros fatos que ele até disse aqui, mas Vossa Excelência não é competente para julgar esses outros fatos. Mas eu quero agradecer o comportamento do promotor de não ter entrado nisso aqui, porque não é
não é caso para Vossa Excelência julgar, e sim para o juiz julgar. Portanto, Vossa Excelência, fazer justiça não é só aplicar uma pena desproporcional, como foi feito no júri passado. Aplicar uma pena é não deixar a pessoa sair livre de um fato que ele cometeu, mas só de outra maneira. Portanto, Vossa Excelência, o que eu quero aqui é que seu Robesmar não saia aqui livre, mas também não pegue uma pena exorbitante de um caso, do fato que ele está sendo acusado pelo Ministério Público. Porque nem eu e nem o Ministério Público tem a verdade. Quem tem que julgar é Vossa Excelência com imparcialidade. Teve intenção de matar? Se Vossa Excelência disser que sim, 2 facadas na perna, num lugar não mortal, julga. Vossa Excelência, eu posso responder e ser condenado por tentativa de homicídio se eu atirei uma pessoa e não pegou um balaço, mas minha intenção era matar. E posso responder por lesão corporal se eu atingir uma pessoa e eu atingi, ela não morreu ou morreu, mas minha intenção não era matar. Veja a diferença? Eu posso responder, chama tentativa branca, mas minha intenção era matar. Ora, se eu dou a carga do revólver todinho, tá para matar o cara, e não matei porque não acertei. Tentativa de homicídio, né? Agora eu dei uma facada no braço do cara e ele começa a sangrar e lá não tem e morre, mas eu dei, não, minha intenção não era matar. Eu posso responder por lesão corporal seguida de morte, porque eu não tinha intenção de matar. E nesse caso ele não teve a intenção de matar, teve que lesionar. E quem me diz isso é o Romário. Vocês viram aí o que foi o Romário disse. Não matei não matei. Não, eu dei só 2 facadas na perna dele. Ele sabia de tudo. Aí o advogado veio com aquela teoria doida. Acho que prejudicou ele, mas o julgamento é hoje. Aquilo lá atrás era só uma audiência de instrução e julgamento, para saber se ele vinha para o júri. E que ele está, já viu uma vez. E Vossa Excelência, eu não sei se o Ministério Público vem, geralmente comigo vem, geralmente, não sei se doutor, que eu nunca fiz júri com ele, mas geralmente vem, e o que eu tinha que explicar, eu não tenho que trazer mais coisa não. Teve ou não teve intenção de matar? Não, Vossa Excelência, não. Mesmo se tivesse tido, ele desistiu voluntariamente. Minhas teses são 2. Ele não teve intenção de matar, e mesmo se tivesse, ele desistiu voluntariamente? Claro que sim. Ninguém interferiu. Era diferente. Como ele começou a fazer lá, o cara metia o pau nele e corria para cima dele. Teve um tumulto lá fora, quando ele já tinha feito, já tinha ido embora. Portanto, minhas teses são essas. Não tem mais o que eu trazer, que se o Ministério Público vier, eu venho rebater o que ele vai dizer, mas continuo nas minhas teses, no que eu acredito também, doutor. O que eu acredito. Porque eu podia estar pedindo absolvição para ele sair livre aí, mas não vou fazer isso. No dia tal, a dona Marcela levou 2 facadas na coxa, não é na virilha não, a virilha foi onde fiz a cirurgia. Sim. Foi esse rapaz aí, sim, os jurados absolvem o Robesmar? Não estou pedindo absolvição. Ele teve a intenção de matar? Não teve. Não teve. Não teve a intenção de matar. Aí já fica com o juiz. Aí o juiz é quem vai dosar a pena dele e tudo já é com ele. E não tenho mais. É o que eu tinha que falar. E meu muito obrigado.